A gente vai falar um pouquinho de Client Extensions. E Client Extensions é um tema muito rico, é um tema que a gente tem muito a discutir, a debater. Então, antes da gente propriamente começar, gostaria de estabelecer alguns objetivos, basicamente guiar pelo que é que a gente vai ver hoje, né, e para que motive vocês a também trabalharem com esse tipo de tecnologia, né? Então, basicamente, Client Extensions é muito rico. Então, o objetivo de hoje não é para falar de todos os Client Extensions, abordar tudo que a gente pode ver de Client Extensions, mas sim poder introduzir esse tipo de funcionalidade, saber como é que ela funciona e como que a gente pode se utilizar dessa nova funcionalidade nos nossos projetos, né? Onde que a gente pode aplicar, como que ela funciona, né? E vai ser basicamente isso que a gente vai ver hoje. E aliado a isso, né, para a gente não ficar só na teoria, eu também preparei alguns exemplos para que a gente pudesse dar uma olhada de forma prática, né, de aplicações que podem ser construídas utilizando Client Extensions, tá? Então, fique à vontade, qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat, a Anny vai me ajudando aí a responder todo mundo. Então, vamos começar. E eu gosto sempre de começar pela teoria, pelo conceito, e falar justamente o que é o Client Extension, o que ele se propõe a ser, né? Basicamente, Client Extension ele vai ser um mecanismo genérico que ele vai ser utilizado para ser executado, né, fora do Liferay, de forma com que a gente não precise se utilizar de deploys de módulos OSGI, né, dentro do nosso portal. Então, por que isso é importante? Por que eu deveria utilizar Client Extensions, né? Qual a motivação por detrás disso, né? Então, aí a gente vai ver, né, que a motivação e é algo que a gente, conversando com outras pessoas, a gente consegue sentir um pouco das dificuldades que é enfrentada ao longo dos projetos, né, que se dão através do pessoal de GS, né, que lida muito com as demandas do cliente, do que é que precisa ser feito. E muitas vezes você está ali inserido, imerso no produto Liferay é algo muito bom, mas também, ao mesmo tempo, é algo que às vezes pode acabar limitando tipos de situações, tipos de coisas que você precisa fazer para um determinado projeto, que normalmente o produto não entrega exatamente aquilo que você precisa, né? E muitas vezes você precisa construir um código completamente customizado para poder mudar uma besteirinha que a gente poderia simplesmente fazer se a gente pudesse ter uma integração, né? Alguma coisa que pudesse fazer esse link para facilitar a vida, né, dos próprios desenvolvedores. Então, o Client Extension vem auxiliar nessa forma, nesse método de trabalho, para que a gente consiga aliar essas soluções customizadas junto ao produto, né, que já está consolidado, né, que já vem sendo consolidado. Então, aliado a essas problemáticas de limitações que existem, também tem a questão do LXI, né? A gente vem vendo como o LXI vem ganhando cada vez mais força, né? E que o Liferay vem movendo esforços em direção ao LXI, né? A solução SaaS da Liferay. Então, no LXI, você precisa seguir uma série de medidas para que a gente consiga utilizar do portal que a gente conhece, do DXP. Então, por que a gente poderia utilizar Client Extensions no LXI? Né? Por que isso favorece? Né? A gente vai ver que o LXI ele vai estar lidando com diversos clientes que vão estar rodando no mesmo cluster, né? Na cloud, e diversos clientes vão estar se utilizando e que, em teoria, eles não iriam se conhecer. E por causa disso, como a gente vai ter diversos clientes e muitos deles vão ter seus próprios projetos, suas próprias funcionalidades necessárias, muitos deles precisam de algum tipo de código customizado para fazer aquilo que é necessário, né? Então, para isso vem o Client Extension, de forma que você consiga rodar, né, executar algum tipo de código customizado sem ter que inserir esse código dentro do portal, né? Para que ele consiga executar aquilo que você precisa fora do portal e que não interaja com aquilo que está dentro do produto, que iria afetar todas as instâncias virtuais, né, todos os clientes daquele cluster. Então, a ideia de se utilizar Client Extension vem disso, né?
porque o Client Extension ele é company friendly, né? Que é o que a gente costuma dizer que ele vai ser deployado justamente direcionado a uma company em específico, né? Então, beleza. A gente falou um pouco, né, do conceito, da motivação. Então, vamos começar a falar como é que ele funciona e como é que ele está subdividido, né? Porque a gente viu que ele é muito grande. Então, eu trouxe aqui uma imagem que a gente encontra dentro da própria documentação do Liferay sobre o Client Extension. E a gente viu que Client Extension é uma forma de você executar um mecanismo genérico fora do Liferay. Ou seja, é basicamente você conseguir fazer integrações com o código do produto que já existe, seja os frameworks de Object, Fragments, Pages, Automation, Workflow, utilizando das formas de comunicação já existentes, como REST APIs, GraphQL e os eventos trigados pelo próprio Liferay, diretamente no seu código customizado, que vai estar lá sendo executado de forma fora do Liferay, né? Outside do Liferay. E aí, vai existir 4 tipos de classificações para os Client Extensions, que vai basicamente subdividir tudo aquilo que a gente pode encontrar de Client Extension, pelo menos até o momento. Por que eu digo isso até o momento? Porque isso é algo que vem sendo desenvolvido a todo momento, né? É algo que está a gosto de gás, né? O pessoal desenvolvendo e acrescentando, incrementando novos tipos de Client Extension para que você possa utilizar e agregar aquilo que já existe no produto à sua solução customizada. Então, hoje a gente pode resumir os Client Extensions a 4 tipos de classificações. O front-end, que eu diria que talvez seria o Client Extension mais conhecido, né? A gente vai ver que os Client Extensions surgiram através de uma ideia de uma funcionalidade conhecida como Remote App, né? Que seria uma forma de você deployar códigos customizados de temas, de JavaScript, sem se utilizar dos bundles OSGI, né? Sendo que houve uma expansão dessa ideia do antigo Remote App para que agora não seja limitada apenas a códigos front-end, mas que também possam abranger outros tipos de Client Extensions, que é no caso dos microserviços, né, que basicamente vão estar ali vão estar disponibilizando um endpoint para que possa ser trigado pelo próprio Liferay e executar aquele código que você criou, que está lá disponível naquele endpoint. A gente tem também os Client Extensions de classificação de configuration, que são justamente os Client Extensions que têm o objetivo de aplicar algum tipo de configuração no portal, no DXP. Ou seja, quero estabelecer configurações de instance settings, quero estabelecer configurações de OAuth. Então, a gente pode se utilizar Client Extensions para fazer esses tipos de configurações para aquela company específica, como também a gente tem a classificação de batch. E a gente vai ver que batch ele é um dos Client Extensions mais generalista e um dos mais simples também, porque a gente vai ver que a partir dessa classificação, quanto à forma de utilização desse Client Extension, a gente vai ter diversos subtipos de Client Extensions, que vão ser justamente esses subtipos que a gente vai definir, que vai dizer como que aquele código pretende ser executado, né? E o batch justamente é utilizado quando a gente quer inserir dados no portal, né? Injetar dados dentro daquele portal para que a gente possa utilizar, seja no nosso ou em outros Client Extensions ou até mesmo dentro de alguma solução do portal. Então, esse seria basicamente a visão geral dos Client Extensions. E agora a gente vai poder passar para poder falar como que esses Client Extensions são feitos, como é que a gente pode criar um Client Extension, como é que eles funcionam, como é que eles são executados, como é que eles são lidos pelo portal, como é que o portal entende que houve um novo Client Extension. Então, aqui eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu só achar. Beleza. Basicamente, eu criei um repositório aqui com alguns exemplos de Client Extensions e a gente vai utilizar desses
pequenos exemplos que eu criei para a gente poder falar sobre cada um desses tipos de Client Extension. A gente não vai ter como passar... Newton, desculpa aí te interromper, tá um pouquinho pequeno na tela. Tem como você dar um zoom aí pra gente? Agora. Perfeito, obrigada. Agora, beleza. Então, a ideia é que a gente possa conhecer pelo menos um tipo de Client Extension dentro daquelas classificações que a gente viu, porque, como eu estava falando, existem diversos tipos, mas o importante é a gente entender o caso base, né? Entender como que ele funciona de forma base para cada um desses tipos de classificação, porque aí os outros tipos vão ser apenas pequenos acréscimos, dado aquilo que a gente já fez, né? Então, eu tenho aqui um repositório que eu criei alguns Client Extensions e eu vou aqui passar por cada um deles para que a gente possa entender como é que eles funcionam. Como que a gente define um Client Extension? O que é considerado um Client Extension? E o que é que a gente precisa fazer para criar um Client Extension? Basicamente, deixa eu ver aqui, eu vou acessar... Beleza? Cada Client Extension ele vai ser definido através de um arquivo chamado clientextension.yaml. Ou seja, para conseguir definir um Client Extension, eu preciso, obrigatoriamente, trazer este arquivo, definir este arquivo, que é justamente o responsável por definir qual tipo de Client Extension, quais as configurações que vão ser utilizadas, e que vai ser responsável por gerar o arquivo que vai ser deployado no portal. E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, eu vou começar falando da estrutura básica de como a gente construiu um YAML, né? Esse arquivo que é importante para a gente poder criar o nosso Client Extension. Então, dentro de uma pasta que eu criei aqui, eu tenho aqui esse YAML, que é um arquivo que eu vou definir algumas coisas. A estrutura desse YAML pode variar dependendo do... Vocês estão vendo minha tela? Acho que caiu. Vamos não. Tá, deixa eu... Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Pronto, acho que agora foi. Dentro desse YAML, a gente vai definir algumas coisas obrigatórias e algumas outras características que a gente vai ver, algumas outras propriedades vão ser apresentadas dependendo do tipo de Client Extension que a gente está criando. Então, primeiramente, a gente vai precisar obrigatoriamente definir um nome daquele Client Extension que a gente pretende deployar e também o tipo do Client Extension. A gente vai falar um pouco dos tipos e eu também vou mostrar os tipos que a gente já tem hoje, né? E a gente vai poder abordar o que é que cada um dos tipos faz. Esse Client Extension que eu estou mostrando aqui é um Client Extension do tipo Configuration. Ele tem o objetivo de aplicar um tipo de configuração dentro do portal. Então, basicamente, aqui eu tenho o nome do meu Client Extension e o tipo que é OAuth Application Headless Server. Os tipos de configuração de Client Extension, de classificação, configuração, mais comuns é justamente o OAuth Application Headless Server e o OAuth Application User Agent. Quando que a gente usa cada um deles? O Headless Server vai ser utilizado principalmente quando tem algum tipo de trabalho que não envolve uma ação do usuário em si. Então, vai ser algo meio que feito por um robozinho, ou seja, um script que vai ser executado e que vai fazer determinado tipo de operação. E aí a gente pode utilizar um Client Extension do tipo Headless Server e o tipo OAuth Application User Agent, a gente pode utilizar quando for algo que for disparado por um usuário, que for alguma ação requerida pelo usuário, né? E aí, depois desse tipo, a gente vai ver que a gente vai definir também alguns escopos. Por que isso? Deixa eu abrir aqui meu portal e a gente vai ver como é que isso funciona. Beleza. Basicamente, o que esse Client Extension se pretende fazer é aplicar um tipo de configuração OAuth, né? Então, no OAuth 2 Administration, né, a gente consegue criar
configurações do OAuth e, basicamente, definir permissões para que algo seja executado. A gente vai ver que muitos dos Client Extensions fazem algum tipo de interação dentro do portal, seja ele registrar um evento, seja ele injetar dados dentro do portal. E para muitos desses Client Extensions, a gente vai precisar de algum tipo de permissão, né? Algum tipo de autorização para que aquela injeção de dados ou aquele evento ser registrado tenha permissão para que aquilo seja feito. Então, o OAuth, esse tipo de Client Extension, a gente pode utilizar em conjunto, né? E a gente vai ver que a gente pode construir Client Extensions em conjunto, né? Para que a gente possa aplicar permissões, né? Autorizações para outros Client Extensions, né? E aí, basicamente, quando eu deploy um Client Extension, este tipo de Client Extension em específico, basicamente o que ele vai fazer é criar um tipo de OAuth. Mas isso, primeiro, é para a gente falar do tipo de estrutura básica desse tipo de Client Extension. Por que eu estou falando disso? Né? Eu vou abrir aqui no VS Code. E aí a gente vai ver que os Client Extensions, quando a gente vai estar executando, vai estar gerando um executável, não um executável, mas a gente vai ver que quando a gente build um Client Extension, a gente vai estar criando o que a gente vai chamar de LUFA, que é o Liferay Universal File Format Archive, que é basicamente o formato de arquivo padrão universal do Liferay. Né? E por que isso? Se eu der aqui um GW Build, ele vai ver e vai buildar esse meu Client Extension e vai gerar, dentro dessa pasta dist, esse arquivo zip. Basicamente, o LUFA é um arquivo zip que basicamente tem todas as informações necessárias para que meu Liferay consiga deployar, consiga registrar esse meu Client Extension. Então, o que acontece? Quando a gente builda um Client Extension, o que o Gradle vai fazer, uma task que o Gradle vai fazer é justamente compilar os arquivos necessários para a formação desse LUFA, e esse LUFA tem alguns arquivos necessários para dizer ao portal o que é aquilo que eu estou criando, né? O que é que eu estou deployando. E a gente vai entender isso quando a gente fizer o deploy do nosso primeiro Client Extension. No nosso caso, a gente tem uma aplicação que a gente vai fazer em Client Extension, que é basicamente um agendamento de exames. Né? É o que eu batizei de Ray Health. Basicamente, é uma aplicação para agendamento de exames. Então, eu vou me utilizar de um object para que possa armazenar alguns tipos de dados, e para isso eu vou precisar criar um object, vou precisar criar um tipo de interface de usuário, e isso vai poder ser feito com o Client Extension. O primeiro Client Extension que eu vou apresentar para vocês, né, que a gente vai deployar juntos no portal, vai ser o do tipo Batch. Batch, como eu estava falando, é a única classificação de Client Extensions que não tem subtipos. Ele é um tipo único. E como é que ele funciona? Basicamente, eu tenho o meu YAML. Sempre vou ter o meu YAML aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu aumentar também aqui. Então, tendo aqui o meu YAML em mão, eu vou definir 2 Client Extensions em um único projeto. O primeiro deles vai ser um OAuth, porque, de novo, o meu batch tem a intenção de injetar dados dentro do portal, e para isso eu preciso de autorização para que o meu batch, que vai executar fora do portal, consiga ter permissão de injetar esses dados. Então aqui, a primeira coisa é definir um Client Extension do tipo OAuth Application Headless Server, ou seja, é algo que o robô vai fazer para injetar esses dados que eu preciso, e vou definir alguns escopos. Esses escopos vai ser justamente a permissão que eu vou estar aplicando. Ou seja, para injetar os dados que eu preciso, eu vou precisar de permissões nas APIs do Headless Admin List Type e no Headless Batch Engine. E depois de criar esse Client Extension do tipo Configuration, eu vou poder também definir o tipo
de Client Extension Batch, que é justamente o que eu quero fazer e o que a gente vai deployar. Basicamente, tem o nome e o tipo Batch, juntamente com o OAuth Headless Server, para que esse batch consiga autorizar esse tipo de requisição que ele vai fazer no portal. Basicamente, o que o batch vai fazer é chamar as APIs do Liferay, as APIs do tipo batch, né, e construir aquilo que eu preciso. Então, o que é que eu estou tentando construir? É pick lists, list type definition. Então, eu tenho aqui um JSON que vai ter os dados que eu preciso inserir dentro do portal e que vão ser criados através desse batch. Esse batch vai ser responsável por chamar a API do Liferay, no caso a API de list type que já existe, e que vai ler esse JSON, né, para poder criar esses itens que eu preciso. Para isso, eu vou precisar definir esse JSON você não precisa criar na mão, você pode exportar utilizando o Import Export Center, mas é algo que hoje em dia ainda está sob Feature Flag, se eu não me engano. Mas você pode utilizar as próprias APIs do portal para dar um get e ter o seu JSON em mãos, né? E aí você vai ter o seu JSON com os itens que você pretende importar e você vai precisar apenas definir uma configuração, que é justamente dizendo qual API do Liferay que ele vai precisar executar, como também a company com a qual eu estou querendo criar esse tipo, injetar esse tipo de dado. No meu caso aqui, eu estou usando o 0 porque é a company, a virtual instance padrão do Liferay, né? Que é o que eu vou utilizar de exemplo. E aí, mas esse JSON, como é que o meu Client Extension sabe da existência desse meu JSON? Como que ele vai ser passado para o Liferay? Como é que o Liferay vai ler esse meu JSON? E aí a gente vai ver que no Client Extension YAML, a gente vai definir um bloco de assemble. Esse bloco de assemble, ele é bem simples, mas ele é bem importante, para que a gente consiga definir os arquivos que vão estar presentes dentro do nosso Lufa. O Lufa é justamente o zip que será feito, que será montado com os arquivos necessários para criar o nosso Client Extension, né? Então, esse assemble aqui, basicamente, vai ser um dipara que eu vou criar, dizendo que eu vou pegar o conteúdo que tiver dentro da minha pasta batch do meu workspace, ou seja, tudo que tiver dentro dessa pasta, nesse caso vai ser esse único JSON, e vou colocar dentro da pasta batch, dentro do Lufa. Então, o que eu vou fazer agora é dar um GW, clean, deploy. E aí, o Gradle vai fazer isso para a gente. E aí ele vai criar essas duas pastas, a dist, justamente com o arquivo zip, que será entregue ao portal para que ele consiga ler a configuração. Por que isso é importante? Porque a forma como o Liferay vai lidar com o Client Extension vai ser diferente dependendo do ambiente no qual você está deployando. Se você estiver deployando on-premise, né, o Liferay vai ser responsável tanto por fazer o workload, né, do trabalho que precisa ser feito, no caso, a injeção de dados do batch, como também de entender a configuração necessária para que aquilo aconteça, né? No caso do OAuth, por aí vai. Já quando você está deployando no LXC, o Liferay vai ser responsável apenas por registrar a configuração que vai ser entregue a ele, enquanto que o workload, né, a carga de trabalho, vai ser feita pelo container, que vai ser executado do Client Extension. Cada Client Extension que a gente deploya no cloud, ele vai criar um novo container, que vai ser orquestrado por Kubernetes, e fazer aquele tipo de trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do Lufa. Eu dei deploy, ou seja, se eu buildar o meu Client Extension, ele vai criar esse zip. Tudo que tem dentro desse zip vai estar aqui dentro dessa pasta build, que vai ter o nome justamente igual ao do Client Extension que eu estou deployando. No meu caso, ele vai ter esses arquivos aqui. Pode ver que o meu Lufa vai ter alguns arquivos que eu não tinha definido, mas que ele vai gerar para que o DXP consiga entender o que é que eu estou deployando. Então, ele vai gerar esse arquivo de configuração, que é esse JSON aqui, com as informações dos Client Extension que eu estou precisando deployar. No meu caso, vai ser o Headless Server, né? Que é justamente a configuração do OAuth para que meu batch seja executado. Ou seja, ele vai gerar esse arquivo.
como também vai ter um LCP.json e um Dockerfile. Esse Dockerfile e o LCP não vai ser lido quando a gente está deployando o Client Extension on-premise, ou seja, localmente. Por que isso? Porque o Docker só vai ser... a gente só vai precisar de um Docker para subir o Client Extension quando a gente está executando isso no cloud. Então, basicamente, isso aqui vai ser ignorado. Mas a gente vai ver que a gente consegue definir esses arquivos, e a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso, para que a gente faz isso, nos próximos Client Extensions, tá? Mas, a título de informação, ele vai ter esses arquivos gerados e que vai ser enviados dentro do portal. Então, se eu vier aqui para o log do meu portal, a gente vai ver que um novo Client Extension foi deployado, né? Que é justamente esse list type batch. Então, se eu vir aqui no meu portal e vir nas Speak Lists, eu vou ter justamente as list types, as Speak Lists que eu defini naquele meu JSON. O Liferay vai ser responsável por chamar a API do Liferay, responsável por criar esse tipo de dado dentro do portal. Como também ele vai criar o meu OAuth, que foi utilizado pelo batch para que ele pudesse ser executado. Tanto é que ele vai definir aqui os escopos que a gente colocou lá no YAML. Ok? Até aí tudo bem? Então vamos seguir. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui para deployar um Client Extension do Apic List, eu vou fazer a mesma coisa para o meu Object Definition. Esse Lufa, que é basicamente o arquivo zip, ele vai ser deployado dentro do portal e, por padrão, ele é utilizado na pasta CGI Client Extensions. Tá? E aí eu coloquei dentro desse meu Client Extension um build Gradle, justamente para dizer a ele o local onde ele deveria criar, onde deveria ser movido esse Lufa que ele criou, esse zip. Então, basicamente, eu estou dizendo o caminho do meu Liferay, onde é que ele pode colocar esse arquivo que tem a informação do meu Client Extension. Por que isso é importante? Porque os Client Extensions, quando a gente deploya através do Workspace, eles não ficam disponíveis eles não são guardados em banco de dados. Eles vão ser, né, vão ter os arquivos justamente dentro dessa pasta aqui. Dev Bundles Master CGI Client Extension. Aqui, deixa eu atualizar. Tem aqui meus dois Client Extensions que eu acabei de deployar. Tá? E aqui você vai ver que ele criou agora meu Object Definition. Tenho agora mais dados foram injetados no meu portal através dos Client Extensions. Agora a gente vai utilizar, a gente viu os Client Extensions do tipo batch, que é justamente para fazer esse tipo de dado, e que a gente pode utilizar praticamente para todas as APIs do Liferay que a gente tem um batch disponível. Como que a gente pode ver isso? Quando a gente vem aqui na API do portal, a gente vai ver que diversas APIs vão ter, né, uma chamada de batch. Esse batch justamente vai poder ser executado, vai ser chamado pelo Client Extension para fazer esse tipo de processamento. Tá? Então, quando você vê a API, vê que tem um batch ali, muito provavelmente você pode utilizar como um Client Extension. Então, passando para o próximo tipo de Client Extension, a gente vai ver um que é muito famoso, que é os Client Extensions do tipo Custom Element. Para dar uma interface de usuário para esse tipo de sistema que a gente vai criar e que a gente vai utilizar para simular, né, para se utilizar, para entender um pouco sobre Client Extension. Então, basicamente, o Custom Element vai ser responsável por dar ao portal códigos customizados de front-end, React, por exemplo, que é o meu caso, é um React que eu criei e que vai ser colocado dentro do Liferay para que ele vai ser disponibilizado para o Liferay, esses arquivos,
para que o Liferay consiga deployar um widget que vai ter as informações buildadas desse JavaScript, desse seu React que você está construindo. Então, novamente, eu tenho aqui um custom element. Calma aqui. Eu vou ter um YAML para esse meu custom element, para definir esse meu client extension. Então, basicamente, o tipo vai ser um custom element, que vai ser um daqueles client extensions de classificação front-end. E aí, ele vai precisar de algumas informações, que vão ser os arquivos buildados, para que ele possa disponibilizar o widget que vai ter justamente a funcionalidade que a gente está criando no nosso código customizado. Então, a gente precisa preencher as mesmas informações que a gente preencheria se a gente fosse criar esse tipo de client extension pela UI. Né? Esses tipos de client extension do tipo front-end, a gente vai ver que a gente também consegue criar muitos deles pela tela. Então qual a diferença de você criar pela tela? Qual a diferença de você poder fazer isso via client extension, né? Via deploy fora da Liferay, né? Quando você cria um custom element por aqui, pela user interface, você vai basicamente criar um custom element, passar essas informações e vão ser armazenadas num banco de dados, que vai ser responsável, né, por guardar as informações que você preencheu aqui. Quando você está deployando através do workspace, basicamente esse client extension ele vai estar disponibilizado para você da mesma forma, ele vai ter a mesma aparência, a diferença é que ele não vai ser guardado no banco de dados, ele vai ser guardado em memória e vai ser lido através daquele zip que foi buildado pelo Lufa lá no Liferay. Então, se a gente for deployar esse client extension aqui, de novo, a gente vai ter o assemble, que vai dizer quais arquivos vão estar contidos no meu Lufa file resultante, ou seja, eu vou pegar os arquivos que forem buildados do meu workspace, né, e colocados dentro da pasta static do meu Lufa file resultante. Então, vamos fazer aqui o deploy. E aí ele vai fazer todas as rotinas necessárias para buildar o arquivo, os artefatos customizados que você criou, React, Vite, o que você estiver utilizando, para gerar para utilizar desses arquivos buildados, colocar dentro do zip, que é o nosso Lufa, e deployar dentro do portal, para que o portal possa se utilizar desses arquivos dentro do widget que ele vai montar. Né? Então, beleza, deployei aqui, e agora eu tenho um novo uma dúvida que Oi. apareceu, desculpa te interromper. O André está perguntando se é possível exportar da UI para o código, no caso, o Custom Element. Eu acredito que não. Dizer assim, você preencher as informações pela UI e depois exportar, eu acredito que não. Mas, assim, novamente, é algo que vai ser bem parecido, mas vai mudar algumas questões, né? Porque, por exemplo, a gente vai ver aqui, da forma como ele preencheu, as URLs vão estar linkadas com o Lufa que foi utilizado, né? Enquanto que, por exemplo, se você criar na UI, muito provavelmente você vai estar jogando os arquivos que foram buildados dentro de Documents Media, provavelmente. Então, muito provavelmente as URLs vão mudar. Então, não é muito interessante você acabar querendo exportar isso, né? Porque a forma como ele vai ler esses arquivos vai ser um pouco diferente. Né? E aí a gente pode ver que quando a gente configura pelo Workspace, a gente não consegue editar. Justamente porque as informações que estão vindo aqui não estão vindo de um banco de dados. Estão vindo justamente do arquivo que a gente deployou que vai estar lá dentro. Entendi. Newton, assim, vou abrir o áudio que acho que fica mais fácil perguntar via voz, né? Mas aí eu me refiro, por exemplo, vamos supor que eu queira deixar essa minha aplicação React num outro host, num bucket S3 da vida, por exemplo, do AWS.
completamente fora da infraestrutura. Nesse caso, eu não poderia usar o Lufra, então. Eu teria que Pode sim. só fazer manualmente. Porque ali eu tenho o caminho do arquivo, por exemplo. Então, da mesma forma que você lá pela UI, você pode definir algum URL que está rodando fora do Liferay, você também aqui, nas URLs, você pode definir algum tipo de URL externa. No meu caso aqui, essa URL vai ser montada de acordo com o arquivo que eu estou colocando dentro do meu Lufa. Ou seja, quando ele buildou, eu vou ter aqui meu arquivo build, e aqui dentro da pasta static, que foi para onde eu movi, dentro do meu Lufa, vai ter meus arquivos CSS e JS. E aí, a partir desses arquivos, ele vai formar o link e vai colocar dentro dessa informação da URL. Mas se eu não quiser buildar os arquivos localmente, eu posso simplesmente colocar o endereço que vai estar lá hosteando esses arquivos para mim. Tá? Entendi. Você pode fazer isso também da mesma forma. Funcionaria igual. E aí, basicamente, ele vai ter justamente esse tipo de aparência. Ele vai deployar o widget para que eu possa utilizar, e ele vai ficar justamente nessa categoria de Client Extensions, né? Que aqui vai ser o meu código React que eu criei. Então, esse código React vai ler algumas informações do object que eu criei e que vai poder fazer alguns agendamentos dentro daquele meu object, inserir dados, consultar dados e por aí vai. Então, nesse caso, eu posso agendar um exame para hoje, né? E posso salvar aqui, e aí essa informação vai ser guardada lá dentro do object, fazendo requisições dentro do meu próprio código customizado lá do React. Né? E aí, com isso, eu tenho um front-end customizado e que vai estar interagindo com funcionalidades dentro do próprio portal, utilizando as APIs do próprio Liferay. Então, vamos agora passar para mais um Client Extension. Eu acredito que o Custom Element seja talvez até um Client Extension que seja mais conhecido, visto que ele estava há mais tempo, né, que era conhecido até como Remote App. Mas agora a gente vai entrar nos que são mais recentes, nos que são mais novidade, né? E a gente vai deployar um Client Extension do tipo microserviço. Né? Começa aqui a definição do meu Client Extension do tipo microserviço vai ser um pouquinho diferente. Quando a gente tem um microserviço, a gente vai ver que aquelas configurações que o Lufa gera automaticamente para aqueles outros tipos de Client Extension que a gente falou anteriormente, a gente vai ser agora obrigatoriamente informar, definir tanto o Dockerfile quanto o LCP-JSON para que informe para o Gradle como que esse meu Client Extension deve ser deployado. De novo, esses arquivos não vão ser lidos quando a gente está deployando localmente. A única coisa que o Liferay lê quando a gente deploya localmente, ele vai ser esse arquivo de configuração, né? Que vai ser lá o JSON que vai ser gerado através das configurações que foram ditas lá no YAML. No caso do microserviço, a forma como ele vai ser deployado pode ser um pouco diferente, dependendo do tipo de funcionalidade que eu quero disponibilizar. Então, para isso, vai ser necessário a gente explicitar. Mas, ao mesmo tempo, como ele não vai ser lido localmente, para fazer um exemplo local, eu posso simplesmente apagar, porque ele não vai ser lido. Mas se eu for deployar no cloud, de novo, vai precisar que esse Dockerfile seja especificado. Então, o que é que eu tenho no meu YAML? O que é que eu pretendo fazer com esse Client Extension? Esse Client Extension, eu pretendo criar uma action dentro do meu object, que possa ser trigada através do parâmetro que eu defini, seja onAfterAdd ou onAfterUpdate, e que vai ser responsável por executar algum tipo de código que eu vou lá criar customizado, que vai estar sendo disponibilizado em algum determinado endpoint. Então, no meu caso, eu vou precisar, primeiramente, de
um client extension do tipo configuration, do tipo OAuth, Application User Agent, porque a action vai ser trigada por alguém, né? Algum usuário vai acabar trigando aquela action, e essa action vai ser responsável por disparar o meu código que vai estar sendo disponibilizado em determinado endpoint. Então, eu vou criar, dentro do meu YAML, vou dizer qual o resource path, ou seja, qual o caminho, qual o endpoint que vai estar disponível para que o Liferay consiga chamar o resultado daquela action, né, que vai ser disparada. Então, de novo, vou definir um name para o meu client extension e também o external reference code do OAuth, que vai ser necessário para que meu código customizado consiga fazer a autenticação com o portal, para que ele possa ser registrado e fazer outras chamadas para outras APIs que eu precisar no meu código. Então, esse meu OAuth vai ser justamente o que eu defini aqui em cima, tá? Exatamente ele, e que eu vou dizer qual o caminho, a porta que vai estar rodando o meu serviço. No meu caso aqui vai ser no localhost 580.81, utilizando a porta HTTP, ou serviço HTTP, protocolo HTTP, desculpa. E vai ter um determinado nome, vai ser do tipo User Agent, ou Auth Application User Agent, e vai ter os escopos, né, as permissões para o meu object, que eu criei através dos Client Extension, ou seja, eu vou aplicar permissão para o meu object, para que minha action consiga pegar as informações que veio do object, como também atualizar o meu próprio object, se eu precisar, como também outras APIs da Liferay, caso eu precise também. Então, no meu assemble vai ser um pouquinho diferente. O meu assemble, em vez de a gente definir uma pasta que está localizada dentro do meu workspace, eu vou colocar agora uma task do Gradle, que vai ser o bootjar. Ou seja, o Gradle, quando estiver buildando o meu client extension para gerar o Lufa, ele vai esperar com que a minha task do Gradle seja executada, no caso o bootjar, para gerar o jar, né, executável daquele microserviço escrito em Java que eu criei, para aí sim colocar aquele jar dentro do meu arquivo zip que será entregue ao Liferay ou ao Cloud. Tá? Então, com esses dois client extensions definidos de forma conjunta, eu vou conseguir deployar essa minha action. E a gente vai ver agora como que isso vai funcionar. Né? Basicamente, o microserviço ele vai ser executado fora do Liferay. Então, não vai ter algum outro código que vai estar executando dentro do Liferay. Quando eu faço o deploy disso, basicamente, a única informação que vai ter aqui no meu portal vai ser o OAuth, que ele vai ser criado, ou seja, do meu Spring Boot, e também o registro da action que eu estou criando. Ou seja, meu microserviço ainda não está disponível, ele ainda não está sendo executado, ou seja, não tem como o Liferay ainda fazer requisições para ele. Mas a minha action já foi registrada. Então, se eu vim aqui no meu object e adicionar uma action para ele, eu vou poder definir, por exemplo, um after update. E eu posso ver que a minha action já existe aqui. Ela já foi registrada e ela já existe para que eu possa utilizar dentro do meu object. Ou seja, aqui eu estou definindo uma action, que é o meu microserviço, que ainda não está executando, mas que ele vai ser responsável por lidar quando for trigado um update de alguma object entry. Ou seja, quando uma entry for atualizada, o Liferay, quando eu criar essa action, vai tentar chamar o meu microserviço que vai estar executando na porta lá 5.080.81, que foi a que eu defini lá no OAuth e que eu defini lá no YAML. Então aqui eu vou botar uma condição para que ele só execute minha action caso eu não tenha algum tipo de resultado do exame, né? Ou seja, eu
consegui agendar o exame e agora eu quero poder ter um resultado daquele meu exame, né? Então, meu microserviço vai ser responsável por gerar o resultado, né? Gerar um arquivo com o resultado do exame do que a pessoa tinha marcado e que tinha feito, por exemplo. Então, aqui eu deployei o meu client extension, tanto é que ele vai aparecer aqui no log, que ele foi iniciado, ele já foi registrado, e agora eu posso fazer um GW boot run. E aí eu vou subir o meu microserviço, que vai estar sendo executado naquela porta, para que eu possa utilizar e possa ser chamado quando criar minha action. Que basicamente o meu microserviço vai fazer. Quando eu atualizar uma entry do meu object, por exemplo, essa aqui, e, por exemplo, eu mudar meu status, finalizei o exame, né? Ele foi feito. Ele vai trigar o meu microserviço e ele vai ser responsável por gerar um arquivo PDF, né, daquele resultado daquele exame e guardar em Documents e Media dentro do meu portal, como também atualizar o meu object para que ele tenha o resultado do exame que seja acessível para a pessoa na tela, né? Então aqui ele guardou o documento em Documents e Media. Tem aqui o meu PDF e que ele vai estar disponível aqui para o usuário, para que o usuário consiga baixar, né, o exame que foi lá feito. E aí ele vai pegar algumas informações do meu object que eu atualizei, ou seja, o ID do object, qual é o usuário que fez aquele dali, né, dentro de um template que eu defini, que eu criei customizado, né, e aí fazer o replace desses campos e disponibilizar para o meu usuário aquele template, né, funcionando. Então, aqui eu tenho o meu exame foi feito, né, de colesterol, aí deu 97 e tal, e que está ali disponível para o usuário. Criado por Client Extension. Beleza? Então, o meu microserviço, quando a gente deploya ele vai ficar disponível, né? Então, no cloud, a gente vai lá e vai subir ele e ele vai ficar disponível. Então, o que que diz para o Liferay quando a gente sobe esse tipo de microserviço no cloud para que o Liferay entenda de que a gente precisa desse microserviço disponível a todo momento? Diferente dos arquivos de um custom element, que normalmente são arquivos estáticos, que já estão lá buildados dentro do seu React, do código customizado que você fez. O seu microserviço ele vai ser subido no cloud e vai estar disponível para que o Liferay possa utilizar usando esse tipo de caminho, né? Então, aqui eu tenho um código customizado. Cadê? Aqui. Que basicamente é responsável por escutar esse endpoint que eu disponibilizei para o Liferay. O Liferay vai chamar esse meu endpoint e vai executar o código que eu defini aqui dentro. Tá? Como também, às vezes, eu preciso de uma forma para que o Liferay entenda, para saber se meu microserviço já está disponível. E isso no cloud é muito importante. Então, existe também um tipo de... Existe também um endpoint que vai ser utilizado pela cloud, que vai ser justamente esse ready, justamente para saber se o microserviço está disponível, né? E a gente vai ter algumas configurações, né, do meu microserviço, justamente definindo a porta com qual ele vai subir, né? Tem aqui o caminho do LibreOffice que eu vou precisar para criar o meu template, né? E também eu posso também eliminar algumas autenticações do OAuth. No meu caso, para saber se o microserviço está up ou não, eu não preciso autenticar com o OAuth necessariamente. Então, aqui eu estou excluindo do OAuth fazer esse tipo de autenticação para o meu endpoint /ready, né? Mas, se você ver aqui no post que eu vou receber do Liferay, eu vou estar recebendo um JWT. Esse JWT vai ser disponibilizado pelo Liferay através do OAuth que eu criei lá no meu microserviço. Ou seja,
aqui eu não defini um OAuth, beleza. No meu microserviço, no meu Spring, eu vou precisar desse OAuth para fazer a autenticação do usuário que trigou essa action. Para que eu possa, por exemplo, pegar o nome daquele usuário, né, e que possa colocar lá no meu template. Então, como é que isso foi feito? Basicamente, eu vou esperar receber um JWT. E o JSON, que vai ser justamente a entry que foi atualizado pelo Liferay. O Liferay manda tanto quanto a entry antes de ser modificada. No meu caso, foi uma action after update, ou seja, eu estou modificando minha entry. E dentro desse JSON vai ter tanto a action antes de eu atualizar a minha entry, como também a minha pós-alteração da minha entry. Depois que ela foi atualizada, eu também tenho acesso do antes e do depois. E aí eu posso brincar com essas informações e colocar no meu template, ou fazer qualquer tipo de código customizado que eu precisar aqui. Tá? E aí, esse JWT, eu também vou precisar para fazer algumas chamadas para o Liferay, por exemplo, aqui, onde eu vou usar o JWT, que eu vou receber, para poder fazer uma chamada para o próprio Liferay. Ou seja, eu recebi a requisição autenticada pelo usuário e vou usar a mesma autenticação para poder inserir informação dentro do meu object, por exemplo. Beleza, criei o meu documento, Open Documents e Media, mas agora eu preciso atualizar a minha entry com a nova informação, dizendo que o meu resultado já está disponível, né? Que ele pode acessar aquele documento que foi executado. E aí eu vou autenticar utilizando justamente esse JWT. Beleza? Agora que quando eu deployo isso, né, no on-premise, ou seja, localmente, beleza, ele funciona e eu vou estar executando ele aqui fora do meu Liferay e que vai ser responsável justamente por ler essas requisições. Quando a gente tenta deployar isso na cloud, a gente vai precisar definir algumas configurações para que o Docker, o container que vai subir com esse meu microserviço, possa ter as informações necessárias para ser executado. Então, por exemplo, eu vou ter que definir um Dockerfile para dizer quais arquivos vão estar contidos dentro do meu container. Então, no meu caso, eu vou utilizar a imagem JarRunner do próprio Liferay e vou copiar os arquivos jar que foram buildados lá graças à task do Botjar e vou colocar dentro do meu container para ser executado. E eu vou definir também algumas configurações do meu próprio container, né, para que ele tenha, para eu saber qual vai ser a porta que ele vai ser executado, para saber como que ele vai estar disponível, quanto de memória eu vou usar, porque o cliente vai estar pagando por aquele tipo de infraestrutura. Então, a gente pode também controlar e definir esse tipo de informação. Então, aqui no meu LCP, eu vou estar definindo vários tipos de informação, dentre eles o nome do meu Client Extension que eu estou criando, o tipo do meu Client Extension, que no caso é Deployment, ou seja, ele vai ser deployado e vai ficar disponível para que o Liferay consiga acessar, e ele vai estar disponível utilizando a porta 58081, que foi o que a gente definiu. Como também a quantidade de memória que ele vai utilizar, qual o path para saber, né, se o microserviço está up, se está down, né, se ele está lá vivo ou não, vai ser mobile-ready, e por aí vai. Então, esse tipo de informação é dada para que a gente consiga construir o container que vai ser executado, que vai ser buildado, vai ser construído quando a gente for fazer o deploy no Elixir. E a gente vai ver que esse tipo de o kind, né, que ele usa aqui no LCP JSON vai ser muito importante para dizer o funcionamento daquele meu container que vai ter o meu Client Extension. Por exemplo, se a gente vê no nosso batch, que foi um microserviço, que foi um Client Extension que a gente já subiu, eu não defini nenhum tipo de LCP. Ele criou para mim quando eu buildei. E nesse LCP vai ter algumas informações
e o kind. Nesse caso, vai ser um job. Por quê? Qual a função do meu batch? É inserir dados dentro do portal. Ou seja, o batch vai ser executado, quando ele subir, ele vai fazer algum tipo de requisição para o Liferay, chamar as APIs do Liferay, e depois disso ele vai parar. Ele vai parar o container que estava executando. Então, o kind job, quando a gente define no LCP-JSON, é justamente que ele vai subir, executar e vai ser encerrado. Tá? Diferente do deployment, né, que é o que a gente está usando aqui para o nosso Spring, que é justamente para que ele fique disponível e que possa ser usado várias vezes, tantas vezes quanto a gente precisar, quando a gente trigar a nossa action. Tá? Então, beleza, a gente tem esses microserviços, e aí a gente constrói minimamente nossa aplicação, né, utilizando dessas ferramentas, que são as ferramentas do próprio Liferay. Então, tem mais um mais um Client Extension que eu quero mostrar para vocês. A gente já passou por cada um daqueles tipos de classificação, mas Milton, aí são... só para a gente aproveitar já as perguntas antes de você entrar em outro exemplo, para a gente passar aqui rapidinho nas perguntas que o pessoal foi colocando. Diferença de performance na execução dos Client Extensions, se tiver armazenado em banco de dados versus o SDI. Tem diferença de performance? Olha, executando localmente, não. Não foi nada que eu senti diferença. No cloud, foi algo que eu ainda não tive a experiência de testar, então não consigo te dizer. Tá? Milton? Opa? Eu caí. Eu acho que eu caí. Foi você. De novo, no LXI, né, eu ainda não tive a experiência de testar, né, o Custom Element e comparar ao que você pode criar pela UI, né? Então não tenho como te dizer a nível de performance, mas eu acredito que deve ser bem similar. Tá? A nível e em questão de deploy local, né, um promise é basicamente a mesma, não há muita diferença de performance não, tá? Beleza. O André perguntou também, existe alguma forma de incluir essa action? Você estava apresentando o exemplo anterior. Sim. Essa action para o object direto pela UI, sem usar o Lufa? A action, você diz... foi o que eu fiz, né? Eu registrei a action quando eu deployei o meu Client Extension, mas eu adicionei esse meu Client Extension para trigar a action pela UI. Mas você também pode fazer utilizando o batch. Dentro do batch eu consigo exportar o meu Object Definition com essa informação da action, e aí eu posso fazer uma atualização do meu batch para que ele consiga subir já configurado essas questões da action também. Entendi, mas não existe nenhuma UI que a gente possa incluir manualmente esse tipo de action para um object. Por exemplo, que eu tenha um microserviço que está fora também. O mesmo caso do Não, remote sim, app, né? entendi. Não, nesse caso não. Nesse caso, ele vai pegar essas actions que vão ser mostradas aqui, ele vai procurar quais são os client extensions que estão configurados no portal, que estão registrados dentro do portal, para que ele consiga ser utilizado, ser exibido, para que você possa utilizar. Então, basicamente, o que ele vai mostrar aqui, além dos padrões, né, que já existem, ele vai demonstrar somente os client extensions que foram registrados. Tá? Entendi, valeu. Como você falou, se ele está na definição do object, eu também posso colocar manualmente na definição do object e subir ele manualmente também. Exatamente. E de novo, o batch ele é feito para que você possa reutilizar. Então, não é algo que você faça o batch, se você fazer de novo, vai quebrar. Ele deveria ser você poder atualizar suas definições. Se você atualizar o JSON lá do batch e eu deployar novamente, ele deveria, né, justamente fazer essa sobreposição, essa atualização dessas informações. Você também pode utilizar o batch para isso. Para você não ter que configurar da mão essa action e tal. É só uma coisa que é bom ter uma observação.
quando você está utilizando a action e configurando dentro do próprio batch, né, o que pode acontecer é que, se o seu client extension, que tem um microserviço da action, ainda não foi deployado, né, meio que você vai deployar depois, ele pode dar algum tipo de problema de registro. Então, o que você pode fazer é criar a action desativada. E aí, ele não vai dar nenhum tipo de problema. Mas se você tentar fazer o batch do seu Object Definition com a action que ainda não foi registrada no portal, ele vai dar problema, ele vai quebrar. Então, você faz o deploy com ele desativado e depois você pode fazer um outro deploy mudando para Active também. Tá? Beleza. Só essa. Legal, Newton. Mais uma interação aqui do Henrique. Fala, Henrique, por falar nisso, boa noite. Bom te ver aqui. O Henrique falou, show de bola. Você pode compartilhar um Git com este exemplo? Esse penúltimo exemplo, ou é o último exemplo que você estava mostrando, na verdade. Pode sim. Eu criei um repositório que tem todos esses client extensions que eu estava fazendo, e aí eu posso disponibilizar para vocês verem como foi a construção e poder se utilizar também. Tá? A gente vai deixar esse repositório, pessoal. O Newton pode colocar aqui no chat, no final do evento, mas também essa gravação vai para o YouTube, né? Para a playlist que tem lá do Lug Brasil. Então, na descrição do vídeo eu também vou adicionar e vou colocar na página do Meetup. Também tem como colocar lá um link, eu vou deixar lá, tá? Para vocês recuperarem depois. O Rafael também colocou uma pergunta, Newton. Existe alguma forma de usar o Liferay para hospedar, entre aspas, ele colocou, um custom element e usar esse mesmo custom element em outro lugar, seja por iframe ou outra coisa? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, tá? Se você está querendo hospedar o custom element, você disponibilizar aqueles arquivos que você buildou localmente. Isso. É mais, na verdade, assim, porque como tu mostrou lá que a gente... quando você build, ele gera um arquivo CSS, um JavaScript e ele tem uma localização dentro do nosso library. Ele pode ser buscado via link, via URL, enfim. Esses dois arquivos e dentro do portal ele vira um widget. Eu queria saber se eu posso usar esses caras que estão hospedados já, esses arquivos CSS e JavaScript que compilaram em outro canto, por exemplo. Pode, mas aí é só um adendo. Você pode fazer isso, só que ele não vai estar hospedado dentro do Liferay, tá? Ele vai estar hospedado fora, principalmente se você estiver fazendo isso na cloud. Tá? Porque na cloud ele vai subir um container com aqueles seus arquivos buildados e que ele vai estar disponível para ser consumidos, né, pelo próprio Liferay, que é, por exemplo, um caso que você vai poder colocar dentro da sua page lá, que ele vai pegar os arquivos dentro daquele container que está deployado e poder utilizar para montar o seu widget e colocar na sua tela. Mas que você pode utilizar também por fora. Tá? Massa. Beleza. Show. Manda ver, Newton. Não, por enquanto foi isso de pergunta. Você ia começar mais um exemplo. Só para te lembrar, Newton, a gente está agora em 7h20. Se rolar de fazer nos próximos 10 minutinhos, já... Porque geralmente o encontro vai até 7h30 e tal. Senão o pessoal começa a perder energia. Mas calma, a gente vai ter mais talk de Client Extensions. A gente vai falar mais. O assunto não vai se esgotar hoje. A gente ainda vai discutir isso bastante. Manda ver, Newton. Beleza. Então, vamos lá. Então, basicamente, eu vou abrir uma outra aba para não derrubar esse meu microserviço. A gente está sem agora... a sua tela, tá? Só para te passar, porque quando você caiu, ele parou de compartilhar. Eu acho que você tem que... Sim. Deixa eu te colocar como host de novo, porque eu acho que você... não, eu acho que você ainda está como host, vê aí. Acho que eu estou com acesso. Pronto. Dá-lhe agora. Beleza. Vou abrir aqui um novo terminal para não ter que derrubar meu microserviço. E agora eu vou deployar mais um Client Extension, dessa vez de um tipo de configuração, que vai ser basicamente um script que vai ser executado uma vez e depois que ele vai ser executado de tempos em tempos, né? Que vai ser um que a gente vai chamar de cron job, né? Basicamente, eu tenho um microserviço, que ele vai ser como um microserviço, né? Entre aspas, porque ele vai ser criado como um Spring, né? Só que ele vai ser feito para ser executado um determinado script. Ele não vai estar esperando nenhum tipo de evento ser trigado pelo portal. Ele vai ser algo que ele vai ser executado, vai fazer algum tipo de rotina lá e pronto. Terminou de executar e ele vai encerrar o container. Então aqui
deixa eu abrir ele aqui. Basicamente, eu vou ter apenas um microserviço, que vai ser esse meu cron, que vai ser um headless server, porque, de novo, vai ser um script que vai ser executado, não tem nenhuma interação com o usuário, não é o usuário que vai entregar esse evento, vai ser um script que vai ser executado de tempos em tempos dentro do meu portal. Então, para isso, eu vou definir um client extension do tipo configuration para setar permissão para esse script que eu vou precisar usar, ou seja, para poder permissionar as ações que eu vou fazer dentro desse meu código customizado. E aqui eu vou definir um headless server, de novo, dando permissões ao escopo do object que eu criei, né, do meu object definition, e dando permissões para esse meu script. De novo, utilizando o bootjar para que ele possa pegar o jar buildado e colocar dentro do meu Lufa, né, que vai ser o meu arquivo que vai ser entregue ao meu live. Então, beleza. Deixa eu fazer deploy daqui. Pronto, aqui. E com isso, eu vou criar, de novo, mais um OAuth. E por que esse OAuth é importante? A gente viu lá que o OAuth que a gente criou foi Headless Server. A diferença do OAuth Headless Server é porque ele vai precisar, diferentemente do User Agent, que é o caso do meu Spring, que ele usa um User Agent, ele não tem um Client Secret aqui, no caso do User Agent, porque ele utiliza da própria autenticação do usuário, que trigou aquele evento. No Headless Server, como é algo que o script vai precisar de permissão, ele vai definir um Client ID e um Client Secret, que eu vou utilizar para poder trigar aquele meu script. Então, aqui eu vou pegar a secret que ele criou para o meu microserviço, né, e vou executar a minha rotina. Deixa eu pegar aqui o... Pronto. Aqui eu vou deployar ele. E aqui eu vou esperar receber um argumento. Esse argumento é justamente do OAuth que eu estou precisando para poder autenticar o que vai ser feito nesse script. Então, nesse caso, vou aqui copiar minha secret e vou colocar aqui para poder executar. Basicamente, vai ser um boot run para poder executar aquele meu serviço. Ou seja, eu vou subir, ele vai começar a executar e fazer sua rotina. Basicamente, ele tem a função de limpar aqueles exames que já foram feitos. Então, nesse caso, né, eu tinha lá, dentro do meu object, um exame que foi solicitado, que foi finalizado, e todos esses exames que forem finalizados ou cancelados, o meu cron, quando ele for executado, ele vai deletar essas entradas do meu object. Bem simples, justamente para ver, né, que ele vai pegar aqui o token do OAuth e deletar as entradas que tiverem esse tipo de condição que eu estabeleci. Tá? Esse tipo de Client Extension tem uma pequena particularidade. Esse tipo de Client Extension, vocês viram que eu executei basicamente na mão. Né? Eu executei aqui um boot run, e aí ele vai lá, executa e tenta fazer aquela varredura dos exames. Pode não ter nada e beleza, não faz nada. Mas a gente não tem algum tipo de orquestração no portal quando a gente está deployando isso localmente e faz com que a gente precise executar esse script no tempo que a gente precisar. Né? Diferentemente do cloud. Se eu fizer o deploy desse Client Extension no LXC, a gente vai conseguir definir um tempo onde vai ser orquestrado por Kubernetes para que aquele Docker que vai conter o meu Client Extension execute, ele suba, execute o seu tipo de função e depois ele derrube. E depois daquele tempo passar, por exemplo, sei lá, 15 minutos. Depois que 15 minutos forem passados, ele vai lá, sobe meu script, aquele meu Client Extension que eu deployei, executa novamente e, de novo, derruba a execução daquele meu container. Então, como que isso é feito? De novo,
Se é algo que vai ser executado na cloud, eu preciso especificar através do meu LCP e do Dockerfile. Então, aqui, no meu LCP, eu vou dizer que o kind, em vez de ser um deployment, ou seja, em vez dele estar lá sempre disponível para ser feito, ele vai ser um cron job. Ou seja, ele vai ser executado de tempos em tempos. Diferentemente do batch, né, que ele vai ser do tipo job, ele vai executar uma vez e pronto, acabou. Ele vai executar de tempos em tempos. Então, o que é que define isso? Né? É justamente esse cron job junto com esse schedule, que vai dizer de quanto em quanto tempo que esse meu cron vai ser responsável por executar. Ou seja, depois de 15 minutos, a Kubernetes vai lá, subir o meu container novamente, executar e derrubar a execução do container uma vez que ele for terminado. Tá? De novo, como a gente está deployando isso localmente, não tem como nenhum tipo de orquestração para fazer isso e executar o nosso microserviço. Por isso que eu executei basicamente na mão. Mas é algo que, se a gente deploya na cloud, essa orquestração vai ser feita e é algo que a gente não vai precisar se preocupar. Tá? De novo, tem diversos microserviços que a gente pode continuar falando. Eu separei esse, porque era mais ou menos o tempo que a gente tinha para conseguir discutir. Eu quero mostrar a vocês também algumas coisas para que vocês também tenham condições de conseguir encontrar outros tipos de client extension e que vocês consigam construir aplicações em cima disso. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês, dentro do portal, que tem a parte de workspaces, dentro do próprio Liferay Portal, a gente tem uma parte do Liferay Sample Workspace, e tem aqui diversos client extensions, exemplos de client extensions que foram desenvolvidos e que são aqui como amostras para que você possa simular o comportamento para criar seu próprio client extension. De novo, essa apresentaçãozinha não foi feita para que a gente pudesse abordar todos os client extensions, porque, de novo, são diversos. Você pode ver até mesmo pelo exemplo aqui que a gente tem vários. Né? E foi justamente para que a gente pudesse conhecer um pouco de cada uma dessas classificações, para que a gente pudesse se utilizar deles. Tem uma planilha, né, que a gente pode ver, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Acho que já está aberto, inclusive. Que basicamente tem esse registro dos client extensions que já existem e dos que estão ainda em desenvolvimento, do que ainda tem por vir, né, que vocês podem conferir também o status de como é que eles estão. De novo, só um adendo, esse status não reflete se o client extension, por exemplo, aqui não está funcionando. É só relacionado ao sample que tem um exemplo daquele tipo de client extension. Então, nesse caso aqui, não está funcionando, não é que o custom element não está funcionando, é porque o sample do custom element não está funcionando. Tá? Que foi algo que eu fiquei meio confuso na hora que eu vi. E aí a gente tem aqui, basicamente, os tipos de client extension que a gente pode usar, por exemplo, custom element que a gente viu, mas que tem global CSS, global JS, e o tipo de classificação a que eles pertencem. A gente viu que a gente conseguia deployar diversos client extensions de uma vez só. Ou seja, dentro do meu Lufa tinha mais de um client extension de uma vez. Quando é que eu posso combinar client extension? Quando que eu posso criar mais de uma client extension ao mesmo tempo? Basicamente, se os client extensions forem da mesma classificação, eu consigo criar, dentro do meu Lufa, definindo do meu YAML, vários client extensions que sejam da mesma classificação. Ou seja, no meu front-end, eu posso criar um global CSS e um JS no mesmo projeto e deployar eles em um único arquivo, né, em um único zip. E já se forem de classificações diferentes, eles não podem, com exceção do configuration. Basicamente, o configuration pode ser emendado junto com qualquer outro tipo de client extension, seja batch, seja microserviço, seja front-end, como a gente viu também nos exemplos. Tá? Então, tem aqui a relação dos tipos de client extension, uma breve descrição do que é que eles fazem, do que é que eles pretendem desenvolver, como também a que classificação ele pertence. E algo muito interessante, né,
item que a gente pode ver também é como que o Liferay consegue registrar esse evento. Por exemplo, eu criei uma action, e aquela action foi disparada e chamou lá o meu endpoint que eu registrei, né, que eu defini. Como que o Liferay sabe, como que o Liferay registra esse tipo de evento, né? Aqui tem uma relação da Factory, que é responsável por ler o artefato de configuração que vai ser entregue ao Liferay, para que o Liferay consiga registrar os eventos relacionados àquele tipo de configuração. Ou seja, dentro do meu Object Action, eu posso ver aqui que tem uma classe responsável por fazer esse tipo de operação. Então, se eu vier aqui dentro do meu portal, deixa ele achar aí, pronto. Eu consigo ver a classe que o Liferay vai se utilizar para poder registrar o evento da minha action, ou seja, o activate, que vai ser executado, para registrar as informações que eu defini lá no meu YAML, como também responsável por executar o serviço com o qual eu registrei. Ou seja, no activate ele é responsável por registrar o evento, de lá listar dentro das minhas actions disponível aquele microserviço que eu deployei, como também executar usando o Portal Catapult, que basicamente vai chamar algo externo ao Liferay, justamente passando as informações de company, passando aquele tipo de configuração do OAuth que a gente estabeleceu e o JSON lá que a gente trigou dentro da nossa action. E aí, de novo, ele vai ser um post, por isso que lá no código que a gente criou dentro do nosso microserviço, do Spring, eu vou ter aqui cadê aqui? Eu vou esperar um post ser executado, que é justamente dado pela execução da minha action. Ele vai chamar aquele post daquele meu endpoint que eu defini, e vai ser enviado lá para o meu microserviço ser executado. Beleza? A gente pode também começar a falar de deploys do Elixir, mostrar um pouco como que isso funciona. Se for algo que a gente precisa ver. Mas, basicamente, a nível do escopo do que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Do que eu queria apresentar para vocês de Client Extension é isso. Então, a ideia é justamente mostrar como que a gente cria um Client Extension, como é que eles funcionam, como é que a gente define, como é que a gente pode construir o nosso próprio Client Extension, tá?